Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Oi, pessoal que escuta a rádio do Instituto Federal. Eu sou a Daiane, faço parte da Unidade Atual de Projetos. Olá a todos, meu nome é Esther, sejam bem-vindos ao nosso novo programa da rádio, que se chama Empreende Jovens. Ao longo do nosso programa, vamos tentar de uma forma bem clara introduzir vocês a essa ideia. Às vezes a gente vai parecer um pouco nervosa, mas é tudo aparência, tá? Porque aqui é tudo tranquilão. Então, vamos começar sobre o que é o empreendedorismo. Apesar do empreendedorismo ser um assunto novo na parte profissional, ele é um conceito muito antigo. Empreender significa ter uma visão do mercado. O empreendedorismo é aquele que assume riscos calculados e se compromete fisicamente e emocionalmente. Por exemplo, se eu abrir uma empresa, eu vou ter que correr atrás, porque você está no começo, está abrindo agora. Você tem que receber muito não no começo, então não se apavore, porque a gente vai te ajudar no decorrer do tempo. O empreendedorismo teve início no século XIX, em que o economista Jean Say conceitou o empreendedorismo como a capacidade de mover recursos de uma área para outra. Com o tempo, esse conceito foi mudando, dando espaço a novas definições, mas sempre remetendo à ideia de que o empreendedor é aquele que aproveita as oportunidades para criar mudanças. Os primeiros indícios da ideia de assumir os riscos e o empreendedorismo surgiu no século XVII, quando empreendedores estabeleciam acordos contratuais para o fornecimento de produtos e serviços. Richard Caitlin, escritor economista da época, diferenciou o empreendedorismo, que é aquele que assume os riscos, e do capitalista, que é aquele que fornece o dinheiro do recurso. Provavelmente, essa definição foi dada devido ao início da era industrial. A Índia, ele foi o primeiro país com a maior taxa de população de indivíduos que investe na área empreendedora. Nesse aspecto, o Brasil, ele ocupa o terceiro lugar, atrás da Índia e dos Estados Unidos. Juntos, os países membros representavam volta de 90% do produto interno bruto mundial e 80% do comércio internacional, ou seja, incluindo o comércio interno da União Europeia, assim como 2/3 da população do mundo. Do ponto de vista da atividade empreendedora, a escolha do G20 é um grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. O grupo representa 81,24% do total de pessoas empreendendo no mundo. É importante a gente diferenciar inovação de invenção. Bem, a invenção seria uma nova ideia ou conceito. Por exemplo, quando Santos Dumont inventou o relógio de pulso. Já a inovação é você utilizar os seus recursos para produzir algo novo. Eu vou dar alguns exemplos de inovação. O primeiro deles seria a introdução de novos produtos no mercado ou de produtos já existentes mais melhorados. Por exemplo, foi o caso do iPhone. O segundo são os novos produtos, novos métodos de produção. Como exemplo, a produção sem agrotóxicos, os produtos orgânicos. E depois vem a abertura de novos mercados, que foi o caso da TV pela internet. A utilização de novas fontes de matéria-prima. Como exemplo, a bicicleta de plástico. E, por último, o surgimento de novas formas de organizações de uma indústria. Exemplo de cooperativas. É isso mesmo, Esther. O empreendedorismo é um agente de mudanças com capacidade de explorar novas oportunidades pela combinação de distintos recursos ou diferentes combinações do mesmo recurso. As inovações podem gerar rendas para um país e compensar as quedas na economia. Como acontece agora com a nossa economia, por exemplo. Isso. A motivação para iniciar uma atividade empreendedora é um dos temas relevantes para os pesquisadores da GEM, que é um estudo feito anualmente sobre todos os países empreendedores.
Principalmente para se conhecer melhor a natureza do empreendedorismo em países desenvolvidos. A taxa de empreendedorismo por oportunidade reflete o lado positivo de atividades empreendedoras no país. Nesse ranking, a Bolívia está em primeiro lugar. Essa porção de empreendedores é aquele que iniciou sua atividade para melhorar suas condições de vida ao observar uma oportunidade para empreender. A maioria das pessoas, elas não utilizam uma oportunidade em si, mas a necessidade delas. Outro extremo de atividade empreendedora é aquela em que as pessoas veem a necessidade, como eu disse. Nesse caso, é o empreendedorismo como uma ferramenta para desenvolvimento. A Colômbia é o país com a maior taxa de empreendedorismo por necessidade, seguida por outro país que eu não sei o nome. Uma população de empresários com espírito de iniciativa e disposição para o risco é necessário para formar um corpo de empreendedores que responderão pelos investimentos em unidades produtivas nos setores primários, secundários e terciários. É dessa realidade que nascem milhões de empresas, a qual fazem parte do produto interno bruto. Um país somente consegue formar-se com capitalismo de mercado se houver liberdade de iniciativa e pessoas com iniciativa, capazes de compor o conjunto de titulares dos meios de produção. Ou seja, nesse sentido, o capitalismo de mercado depende da existência de uma classe empresarial como a classe de empreendedores, cuja missão é reunir a capital, mobilizar os fatores de produção e gerir o processo produtivo, isto é, sem empreendedores. A viabilidade do sistema econômico fica comprometida. O empreendedor que se transforma em empresário é a figura central do capitalismo e a força motora da prosperidade material. Por tudo isso, é da maior importância que o país se dedique a fornecer empreendedores e a fomentar o espírito de iniciativa, pois eles desempenham investimentos e os empregos de outras pessoas. Graças ao empreendedorismo, as pessoas que abrem vagas e as pessoas podem trabalhar. Então, por isso a gente tem que estimular muito para todo mundo ter emprego de novo, porque a gente está nessa crise horrível. Ao governo cabe zelar pelo ambiente institucional adequado ao desenvolvimento da força empreendedora de sua população. E as instituições de ensino e entidades de classe compete zelar pela formação de empreendedores. Os empreendimentos que buscam tecnologia, elas têm uma grande dificuldade de ser aceita, como foi o caso do touch de celular. Eu não sei falar. Acho que é touch. Quem criou, não me lembro o nome dele, ele era muito mal visto e as pessoas não aceitavam a ideia porque era uma coisa inovadora. Mas mesmo assim ele persistiu, porque, mesmo, como eu disse, você vai receber muito não. Ele persistindo virou uma mudança na tecnologia muito grande. E isso gerou novas ideias, novas oportunidades para outras pessoas. Então, eles criam novas oportunidades para inovações, incrementando as possibilidades de um ciclo de vida mais longo no mercado. Existem diferentes combinações entre novos produtos e novas tecnologias que vão definir novos modelos de empresas, de empreendedores e de trajetórias tecnológicas do país, diferentes níveis de desenvolvimento. A atividade empreendedora, ela pode ser definida como uma habilidade de estar identificando e de perseguir novas formas de associação, de recursos e novas oportunidades no mercado também. Portanto, perceba que há uma relação entre pessoas e ambiente, correto? Nessa questão, é possível fazermos algumas considerações. As pessoas se modificam segundo o cenário e as circunstâncias, as quais são expostas. Os perfis dos comportamentos não são necessariamente estáticos. Constantemente associa-se o empreendedor à criatividade. Através do potencial para a criatividade já existe em muitos de nós. O jovem desenvolve esse potencial e aprende aos poucos a tirar melhor proveito dele.
à medida em que participa de um ambiente empreendedor. Acho que é por isso que a gente está expondo o empreendedorismo para vocês, porque vocês, nós jovens, que eu também sou jovens, Exatamente. Tá? Tenho 18, mas ainda sou jovem. A gente tem muita capacidade de criar coisas novas, porque a gente tem mais oportunidade, de certa forma, mais tempo do que as pessoas mais velhas. Lógico que as pessoas mais velhas podem, mas como o nosso foco aqui são vocês, então a gente vai ajudar vocês e estimular. Então, após o intervalo, a gente vai apresentar o cenário do empreendedorismo no Brasil, para que vocês tenham uma noção. É isso aí. Ele defende o trabalhador. Ele ajuda a gerar riquezas. Ele faz bem à sua saúde. Ele é o herói que ajuda todo o Brasil. Beba Café. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Você sou tranquila no trânsito? Muito. Nada me tira a paciência. Tá. Nada é exagero. Tem gente que não colabora, anda devagar e o pior, não sabe em que faixa fica. Nessas horas você tem que pisar fundo no acelerador, ultrapassar o sujeito e ficar longe desse tipo de gente. Não seja um monstro no trânsito. Mantenha calma e dirija com cuidado. Prefeitura de Foz do Iguaçu. Esse comercial dura 30 segundos. Passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer pra você, quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é pra trabalhar. Infância é pra crescer. Diga não ao trabalho infantil. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Então, se o tempo é de mudança, então a palavra de ordem é inovação. É pela capacidade das pessoas de se reinventar que a sociedade precisa caminhar, tendo em conta que o empreendedor é o pilar de mudança. É ele que, em última instância, conduz as transformações econômicas, sociais e ambientais. Empreendedores e empresários de negócios de pequeno porte já entendem que, para iniciar e gerenciar um empreendimento com sustentabilidade, o melhor caminho é sempre do conhecimento. Quanto mais informações o empresário tiver, mais competitividade terá sua empresa. Exatamente. Um dos destaques da pesquisa do GEM, que foi em 2008, é um aumento da atividade empreendedora entre os mais novos, que pela primeira vez, jovens entre 18 e 24 anos, tiveram mais alta taxa de empreendedorismo entre as faixas etárias analisadas. Trata-se de uma nova geração de empreendedores que entra no mercado com o pé direito. Desde que a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa foi sancionada, o ambiente para o negócio de pequeno porte no Brasil teve grandes e relevantes avanços. O microempreendedor teve mais acesso a novos mercados, as linhas de financiamentos específicas com pequenos empreendimentos e principalmente a capacitação. Receita de sucesso para qualquer empreendedor. Exatamente. Entre os países que realizaram a pesquisa do GEM em 2008, o Brasil ele apresenta-se com uma das mais baixas taxas de lançamento de produtos novos, ou seja, desconhecidos para o consumidor, e de uso de tecnologias disponíveis há menos de um ano no mercado. Essa informação mostra que o Brasil é um dos países cujo empreendimento, novos estabelecidos têm um limitado potencial tecnológico, ou seja, para os empreendimentos iniciais. Somente 3,3% dos empreendimentos têm a capacidade de lançar novos produtos para os consumidores. O interessante é que os empreendimentos iniciais
dos países da América Latina, que é o Chile, a Argentina, o Peru e o Uruguai, estão entre os primeiros do ranking dos lançamentos de produtos novos para os consumidores. Para os empreendimentos já estabelecidos, essa posição se altera, mas continua elevada para esses países. O Chile é o primeiro país do ranking, com 37% de empreendedores que lançam novos produtos. A Argentina tem 28% e, em seguida, o Peru, que tem 21%. A posição menos favorável é a do Brasil, que apresenta baixíssima taxa de lançamentos de produtos novos, tanto nos empreendimentos iniciais como nos já estabelecidos. Busca-se, na análise sobre o potencial tecnológico dos empreendimentos brasileiros, apontar as causas do baixíssimo desempenho inovador dos empreendimentos brasileiros. Uma das hipóteses para estar explicando uma das últimas posições do Brasil no ranking internacional, em termos de conhecimento do produto por parte do consumidor, é o elevado índice de empreendedores por necessidade. Esse tipo de empreendedor normalmente desenvolve suas atividades produzindo bens já existentes no mercado com baixos índices de inovação. Durante décadas, o setor produtivo brasileiro foi altamente protegido, criando uma cultura pouco inovadora no empreendedor brasileiro. Outro fator que cria obstáculos à geração de inovação dos microempreendedores é a fragilidade do sistema brasileiro de apoio à inovação, da estrutura de apoio formal à elaboração, orientação e acompanhamento de projetos e de estruturas de financiamentos a micro e pequenas empresas, ou seja, ao iniciar suas atividades sem conhecer as condições de mercado e as possibilidades de sucesso no seu negócio, o empreendedor é mais um imitador do que um inovador. E atividades pouco inovadoras e com raras possibilidades de sustentabilidade no mercado também. Por isso que a gente conta com as pré-incubadoras ou incubadores, que é o meu caso, que eu trabalho lá. As incubadoras são muito novas no Brasil, mas tem instituições que elas ajudam as pessoas, como o Sebrae, o Instituto Federal, acho que tem uma incubadora também na USP, que em outros programas a gente vai explicar mais ou menos para vocês o que isso significa, como no próximo programa. Embora as incubadoras tenham apresentado uma rápida expansão nos últimos anos, ainda dispõem de capacidade de apoio em empresas de bases tecnológicas, muito além da necessidade de um país, com as dimensões geográficas e com as séries fragilizadas sociais e economicamente. Mesmo elas tentando incubar, ajudando as pequenas empresas, ela ainda precisa da ajuda de empreendedores que estejam empreendedores anjos, que em outro programa a gente vai explicar o que é, porque eles investem nas pessoas que estão querendo abrir novas empresas. Então, caso você seja um empreendedor super rico que quer ajudar alguém, aí vocês procuram uma incubadora, tá? A estratégia seguinte pelos empreendedores não inovadores é essencial à de sobrevivência. Nessa categoria, 80% dos empreendedores por oportunidades e 90% dos empreendedores por necessidades. Afirmam que seus produtos não são considerados novos no mercado. Esses empreendedores se estabelecem em uma atividade já existente e lançam produtos ou serviços que já têm no mercado. Ou seja, são empreendedores que possuem muitos concorrentes no mercado, que, segundo os dados do GEM, representam, em 2008, 65% de total de empreendedores em estágio inicial. Esses empreendedores, em função do ambiente econômico de sua formação, de fatores culturais e sociais e de sua idade e renda, só conseguem se estabelecer em atividade para atender de forma complementar a um mercado de produtos já existente. Normalmente, são empreendimentos que utilizam tecnologias já difundidas e conhecidas, instalando-se em atividades de fácil acesso, sem barreiras à entrada, que exigem baixo investimento em capital fixo, dinheirinho, e cujas atividades representam menor risco, porque eles não querem tentar algo novo, porque a gente vai explicar mais ou menos mais pra frente, mas quando a gente abre empresa, ela não dura mais de 5 anos. Porque ela não tem um produto inovador
E não tem diferencial no mercado, e tem muito concorrente. Então, as empresas, elas querem ficar no seu conforto, sem precisar gastar muito e não ter esse risco de aceitação. Em geral, são empreendedores que geram apenas o próprio emprego ou emprego de familiares que fazem esse tipo de coisa. Eles produzem no mercado local e não têm a ganância de exportar os recursos, porque é um mercado competitivo, é difícil ser aceito e por isso eles não querem investir. Exatamente. Outra informação que é muito importante, que indica a baixa capacidade de inovação dos empreendedores brasileiros, é a expectativa de empreendedores para exportarem seus produtos. 85% dos empreendedores não possuem expectativa de exportação. Os empreendedores não inovadores desenvolvem atividades voltadas principalmente para o atendimento a pessoas físicas, ou seja, as atividades e serviços que são orientados aos consumidores, onde tem serviços pessoais de baixa qualificação, vendedores ambulantes, autônomos e pequenos estabelecimentos familiares, prestados de serviços. Esses empreendedores normalmente são pessoas alijadas no mercado de trabalho formal, jovens que iniciam, né, a sua vida profissional, ou pessoas que talvez desenvolvam as atividades de complementação de renda familiar. Porque as pessoas precisam primeiro, estão tanta na necessidade de ganhar dinheiro que ela não dá espaço para inovação. Exatamente. Bom, o Brasil, ele ocupa o 19ª posição, né, mundial em registro de patentes, com cerca de 41 mil registros. Patente seria você pagar para a ideia ser sua e ninguém poder roubar. Exatamente. Você sabia que apenas 3% das patentes brasileiras registradas chegaram a virar algum tipo de negócio? Nossa! E 60% dos novos negócios criados encerram suas atividades até o 5º ano de fundação. É uma taxa de mortalidade muito alta. Com o fechamento das empresas, perde-se anualmente 350 mil empregos e produtos, equivalentes a 67 milhões de cestas básicas. Outro fator crítico é que apenas 1,5% das empresas em atividades são consideradas de alto crescimento, e essas empresas são responsáveis por 52% de mão de obra no Brasil. Além de competir tecnicamente, é preciso também ter um comportamento empresarial. No cenário atual, a taxa de desemprego chegou a 11% em abril, segundo o IBGE, de 2012. São 12 milhões de desempregados. Para muitos dos trabalhadores demitidos e que não conseguem se recolocar no mercado, a opção é abrir o próprio negócio, sem meio que igual todo mundo, como uma lojinha de comida, alguma coisa pequenininha que todo mundo já entende, já aceita, para que pelo menos esteja estável e consiga pagar suas contas. Exatamente. Imaginem só. Um possível cenário em que pode não haver emprego formal, já pensou? Com carteira assinada, né? Para todos, e sim trabalho como autônomo. Por exemplo, segundo pesquisa, 60% dos empregados atuais devem ser extintos ou sofrer algumas mudanças radicais. Os recursos naturais podem não ser suficientes para toda a população. Isso vai exigir grandes mudanças no sistema produtivo e nas relações de trabalho e do emprego também. No próximo bloco, a gente vai apresentar para vocês algumas soluções para que você não faça parte desses empreendedores que ficam nessa mesma e que não conseguem inovar. Com certeza. Ele defende o trabalhador. Ele ajuda a gerar riquezas. Ele faz bem à sua saúde. Ele é o herói que ajuda todo o Brasil. Beba Café. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. O melhor remédio contra a nova gripe é a prevenção. Mantenha ambientes arejados.
Cubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. E evite tocar olhos, boca e nariz. Lave as mãos com água e sabão ou passe álcool 70%. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Se você apresentar os sintomas da nova gripe, procure a unidade de saúde mais próxima ou seu médico. Espalhe essa informação e ajude a não espalhar a nova gripe. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Olá, estamos de volta mais uma vez. Como já dissemos, o empreendedorismo, por uma necessidade, ele nasce muitas vezes do desespero, né? Como última solução para poder ter uma fonte de renda, atropelando mandamentos da boa gestão. Não há uma preparação para iniciar o negócio. O sujeito, ele investe o seu dinheiro em uma área que mal conhece, pois não estudou o mercado, as possibilidades e os perigos, entre tanto outros pontos que são importantíssimos também. Os empreendedores, eles nem sabem se reúnem as características pessoais, essenciais para estar comandando uma empresa e que pode até ser desenvolvidas. Com a falta de capacitação, o atendimento pode não ser bom, você pode não saber gerir a parte financeira do seu negócio. Então, isso não é bom para você, porque você praticamente vai estar trabalhando de graça ou não conseguindo, porque por ser empregos comuns, que as pessoas já conhecem, se ela não é bem atendida num lugar ou não tem uma gerência boa, ela procura outros, porque a concorrência é muito grande. Empreendedor por necessidade e sem a devida preparação não é o fim do mundo. Pode dar certo, porém os riscos são muito maiores. Como eu disse, pela concorrência e pela falta de gestão e poder falir muito rápido. O empreendedorismo pode ter empresário pode ter uma mente que precisará correr atrás da capacitação para minimizar o erro. É provável que durante a trajetória seja obrigatório a apagar vários incêndios extras de coisas que acontecem do nada porque a gente não planejou. Para que você não faça parte desse número, nesse cenário, várias instituições como o IFE, a Unidade de Projetos, oferecem a oportunidade de analisar os seus projetos para ver se é viável ou não, que é o caso da Unidade de Projetos, que a gente vai ver o seu plano de negócio, se vai dar certo ou não, se você abrir, se a sua ideia vai ser aceita no mercado. Você pode se capacitar em várias instituições públicas ou privadas e até receber apoios de órgãos de fomento ao empreendedorismo, como aceleradoras, hotéis de projetos e incubadoras e investidores anjos. Exatamente. Já para as empresas ter um empreendedor dentro da sua organização, significa sair da frente. É o mesmo que ter uma vantagem competitiva. Vantagem essa que une as forças e faz com que todo o conjunto se movimente, dando agilidade e assumindo riscos anteriormente calculados. O empreendedor não tem um lugar específico de sucesso nas empresas. As grandes empresas estão passando por uma fase que exige uma necessidade crescente de estar inovando, e inovação esta que será adesiva, propiciando o nascimento de um novo modelo de organização, a organização empreendedora, que promove o empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo, termo que caracteriza as empresas que estimulam e incentivam também as iniciativas de empreendedoras e de seus funcionários também.
A finalidade do intraempreendedorismo é suprir a necessidade de inovação nas organizações, está trazendo inevitavelmente o aumento da competitividade também. Como é no caso do Google, que você pode entrar dentro da empresa e você cria os aplicativos que quiser, porque tem uma política privada muito aberta. Exatamente. Observando a crescente importância da inovação para o sucesso dos negócios, as organizações se empenham em descobrir formas de obter inovação com eficácia. Este artigo tem por objetivo apresentar o intraempreendedorismo como uma forma de preencher essa grande lacuna no processo de inovação, trazendo oportunidade de estabelecer uma vantagem também competitiva, definitiva, né? E nesta época foram propostos alguns argumentos e conceitos que sustentam a ideia de que o profissional não precisa abandonar seu emprego em uma grande empresa para se tornar um empreendedor. Com todas as portas abertas para o empreendedorismo, vários professores já fazem um trabalho brilhante em torno disso em salas de aula, como no caso de tecnólogos ou cursos superiores de administração, onde a gente desenvolve um plano de negócio e já tem mais ou menos ideia de como seria isso. Então, eles estimulam o espírito empreendedor. Na verdade, é uma preparação para pequenos negócios e muitos já saem com experiências quanto a pontos para o mercado, pois nesses trabalhos eles têm a oportunidade de criar a empresa dos seus sonhos e também ter o contato com os precalços do negócio, as coisas ruins, as dificuldades que podem acontecer. Pois sabemos que abrir uma empresa deve ser uma decisão analisada com critério e planejamento e não apenas por necessidade e impulsividade. Exatamente. É isso mesmo. Por hoje é só. No próximo programa, teremos uma entrevista com o representante da unidade Hotel de Projetos e explicar o objetivo das pré-incubadoras. Obrigada pela presença de todos. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.